Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o general Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo no início da gestão Bolsonaro. General, boa noite. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, general, eu gostaria de começar falando da sua avaliação pelo fato do governo, do qual o senhor participou logo no início, ter levado pela primeira vez militares ao banco dos réus sob a acusação de tentativa de golpe com condenação desses militares. No momento atual é muito difícil fazer uma análise sintética, né? Até porque nós estamos vivendo um ambiente político completamente insano, né? Irracional já por um longo tempo. Sobre os militares, eu não vou falar dos fatos, porque os fatos estão sob análise da Justiça, do STF, mas eu vou falar de algumas circunstâncias e das pessoas. Em primeiro lugar, são pessoas que têm aí gente com quase 50 anos de vida profissional, vida profissional exemplar, todos eles acho que não tem nenhuma exceção, pessoas de destaque profissional, e que foram arrastados para esse tumulto, para esse furacão de loucuras que nós vivemos nos últimos anos. Então isso é extremamente lastimável, porque são pessoas da mais alta qualidade e que sofreram essa condenação. Eu acredito que ainda esse caso deve ter alguma evolução. Minha especialidade não é o direito, mas se vê várias movimentações e pode ser que o caso tenha alguma evolução ainda. Isso aí é extremamente... É muito triste, porque eu conheço algumas pessoas, eu trabalhei com algumas pessoas, e conheço, né? Sou amigo, então é uma coisa muito triste. E quando a gente pensa que isso aí é por nada, nós temos uma eleição daqui a um ano. Vai acontecer uma eleição daqui a um ano. Aqueles que não gostam de um candidato, votem no outro. Não tem problema nenhum ter preferência por candidato. Então, quando a gente vê que tudo isso, não só militares, civis, né, todo esse pessoal que se prejudicou, o pessoal do tal do acampamento, 8 de janeiro, essas acusações de planos mirabolantes e outros tantos, tudo isso é perfeitamente evitável. Era só a maior autoridade do Brasil, que tem o maior poder e que tem a maior obrigação, entender que a função de um governante não é acertar todas as medidas. A função de um governante é manter a paz social. E nós estamos sem paz social faz muito tempo. E isso arrastou todas as pessoas, militares, civis, arrastou para esse tumulto que nós estamos assistindo. Agora, general, o senhor já antecipou essa situação mais extrema de politização, de polarização da política brasileira, num livro que o senhor lançou falando da democracia na prática por um Brasil melhor. O senhor que atuou em vários conflitos internacionais, inclusive com alguns dos acusados agora, chamava atenção para a questão da formação dos comandantes do país, do perfil dos mandatários, de presidentes. O senhor questionava, inclusive, o posicionamento de Bolsonaro, que ele foi deixando as pessoas que tentavam trazer uma pacificação, que tinham alguma discussão ideológica com ele foi deixando pelo meio do caminho. Então, o senhor já pregava antes essa questão da pacificação da política no país, não é? Porque não tem jeito, isso é uma coisa histórica. O fanatismo político, esse estímulo do fanatismo, a polarização, isso aí sempre acaba em violência, sempre acaba em algum tipo de excesso. Nós estamos assistindo aí em alguns países, inclusive agora tivemos um assassinato lá nos Estados Unidos. Tudo isso vem de um ambiente de polarização, de um ambiente de fanatismo que não tem jeito. Aqui no Brasil tivemos também outros que entrou lá numa festa de aniversário e matou o cidadão. Então, sempre acaba em violência. E os extremos, eles têm
eles são muito ativos, os extremos são muito ativos. Então, é hora de conseguir isolar isso aí, tem que aparecer autoridade com um discurso de paz social, né? Então, a justiça tem que transmitir a sensação de justiça, os poderes têm que se equilibrar e o governante, ele é muito importante. Aquilo que eu falei, não é por acertar todas as medidas na economia, etc., nas políticas públicas. A principal tarefa do governante é a paz social. Nós temos que ter gente que transmita paz social, que saiba fazer política civilizada, não isso que nós estamos assistindo aí. Isso aí não é nada civilizado. Então, eu fico muito triste porque essas pessoas, não só militares e civis, foram arrastados dentro dessa falta de entendimento, desse despreparo do governante. O governante não é para criar tumulto todos os dias, não é todo dia para brigar com um, brigar com outro. Não é isso. O governante ele tem que transmitir paz social para que o empresariado possa desenvolver suas atividades, a população possa trabalhar e a política possa ser feita, ser disputada de maneira civilizada. É isso. Então, é muito triste ver a situação de todas essas pessoas, não só meus companheiros, alguns militares, e também o pessoal civil, muito manipulado, muito influenciado. O pessoal foi manipulado. Isso aí é um absurdo que nós assistimos ao longo desse tempo. Eu chamei atenção para isso no primeiro artigo que eu escrevi para um jornal, acho que foi em julho de 2021. Eu falei, olha, é um absurdo o que estão arrastando as Forças Armadas, tentando arrastar, que elas não foram, né? Tentando arrastar Forças Armadas e também parte da população para a arena política. Você já foi alertado. General, desde o início do governo Bolsonaro já se percebia, não é, esse embate entre os poderes. Ele demorou para ter algum alinhamento com o Congresso, que acabou passando pelo orçamento secreto. Ele teve um embate quase que permanente com o STF, envolvendo inclusive questões relacionadas ao controle da pandemia. O senhor já percebia essa disposição para o embate desde o início, e eu queria saber se era uma postura só de governo, se teve participação de outros integrantes de governo, houve uma proximidade também com religiosos, com evangélicos. De onde veio essa disposição toda para estimular ainda mais a polarização no país? Olha, quando foi na eleição de 2018, ela foi completamente diferente da de 2014, né? As redes sociais já tiveram uma influência muito forte. A gente percebe que isso daí foi um pacote de extremismo, que não, uma cópia até do que tinha acontecido nos Estados Unidos, por exemplo, cópia de discurso, o próprio 8 de janeiro daqui, com 6 de janeiro de lá. Então, nós passamos um período assim, e aí coincide com a personalidade do presidente, né? Uma personalidade que pelo despreparo pessoal, não percebeu que o discurso tinha que ser de conciliação, o discurso tinha que ser de paz social. Não, e aí, pela personalidade, pelas características pessoais, passou a gerar um tumulto. E quando a autoridade ela tem essa característica, na volta dela também se juntam pessoas com essa característica, ou pessoas que são arrastadas pela cultura, por não querer se posicionar todo dia contra a autoridade, tudo isso acabam sendo arrastadas, né? Ou pelo silêncio, ou então pela própria característica. Então, isso aí foi perceptível desde o início. Com um mês de governo, por exemplo, aquela saída do então Bibiano, que era ministro da Secretaria-Geral, aquilo foi um mês de governo, foi uma coisa assim inimaginável, uma briga daquelas. Um vereador com um ministro no Twitter do presidente da República de um dos maiores países do mundo. Porque o Brasil é um país com seus problemas, mas é um dos grandes países do mundo. Então, é inimaginável o que aconteceu. E ali já começou a acontecer todo esse processo.
Agora, o senhor comparou a situação que foi vivida pelo Brasil nas eleições com o que aconteceu antes nos Estados Unidos. E agora nós temos os Estados Unidos pressionando o Brasil, pressionando o judiciário, inclusive tomando medidas contra a economia brasileira, estimulado exatamente por essa postura de polarização. Como é que o senhor avalia essa tentativa de intervenção? Isso é completamente absurda, não tem sentido, né? Não é o problema de tarifa. O problema de tarifa é um problema comercial, é um problema de interesse econômico do país. Ele quer estabelecer tarifas, ele perde a credibilidade na parte de contratos, porque não é ilegal, porque existem cláusulas que permitem o governo fazer isso. Então, o governo lá não está fazendo ilegalidade, o governo dos Estados Unidos não está fazendo ilegalidade de impor tarifas, apesar dos contratos. Claro que isso aí quebra todos os contratos, isso afeta a credibilidade. O problema foi fazer uma vinculação entre as tarifas e o resultado de um processo aqui ocorrendo no STF. Isso aí é inadmissível, isso aí não tem como aceitar. E outra coisa, é falta de entendimento também, porque desde que a gente era criança, o desafio ele sempre faz você comprar a briga. Então, não é ameaçando que você tem resultado. Isso é falta completa de entendimento. Quando a gente cresce um pouco, quando a gente já tem um entendimento melhor de vida, a gente sabe que não se deve ameaçar ninguém. Você não pode vincular um resultado que você quer com uma tarifa, você está ameaçando. Aí seguimos então, essa polarização, não é? General, eu agradeço muito. Nós já temos que encerrar. E aí temos essa situação toda. Eu agradeço muito a sua avaliação, General Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo no início da gestão Bolsonaro. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite.